Boa noite. O seu som tá ótimo, o meu tá chegando bem aí? O seu tá um pouco baixo. Vou chegar o celular mais perto. E agora? Qual a importância de um personagem na trama do livro? Qual o peso? Temos outros elementos da narrativa também que precisam de cuidado na hora de escrever um texto. Qual a importância desse personagem na trama? Então, Paulo, quando me convidaram, de cara, assim, eu já imaginei, me deram a oportunidade de escolher um tema, eu falei, eu quero falar sobre personagens. Por quê? Porque em uma trama, de todos aqueles elementos, da trama, o narrador, nós temos ali o espaço, o tempo, o enredo, o personagem, para mim, ele é o que nós precisamos ter mais cuidado na hora de tecer a nossa trama. Quando eu morava no interior de Minas, numa cidade, e lá eu vivi até os 16, 17 anos, o que aconteceu? Eu fiquei 15 anos sem voltar à minha cidade. Quando eu voltei lá, a primeira coisa que eu quis fazer é o quê? Visitar os locais aonde eu morei. E eu voltei naqueles locais, eu vi as ruas, algumas continuavam idênticas, outras tinham sofrido uma transformação muito grande, só que o momento em que eu tive mais emoção no meu retorno à minha cidade do interior em Minas foi quando uma das vizinhas de uma casa onde eu morei, ela apareceu, a filha dela surgiu e eu comecei a conversar com a filha dessa senhora que morava lá, que também era pequena quando eu morava lá. E quando eu encontrei aquela pessoa, eu comecei a conversar com ela, foi o momento que eu tive mais emoção nesse meu retorno à minha cidade. O que isso traz pra gente? O que isso mostra? Mostra que o principal em toda a história são os personagens. Você pode voltar a visitar onde você nasceu, onde você viveu aventuras incríveis, só que se você encontra uma pessoa que viveu com você aquelas aventuras, que esteve naquele local com você, é nesse momento que você vai se emocionar. Entendeu? Os cenários podem ser muito marcantes. Numa história a mesma coisa, só que o personagem é que comanda tudo. O que comanda a trama numa história é o personagem. Não adianta você ter cenários bonitos, descrições de tempo, Você faz aquelas descrições maravilhosas se você não tem o quê? Um bom personagem. Quando a gente faz uma viagem maravilhosa, o que é o mais fantástico? É quando você encontra com uma pessoa que esteve nessa viagem com você e vocês começam a lembrar do que vocês viveram juntos. A viagem em si, ela não vai ter fundamento nenhum se não tiver uma pessoa do seu lado para poder testemunhar com você as coisas que vocês viveram ali. Então a mesma coisa acontece numa história. Por isso que eu acho que assim, o personagem, tenho certeza, O personagem, ele é dos elementos da trama, da narrativa, é o elemento que mais pesa. Você pode ter um excelente ator num palco, no teatro, mas se escreveram um personagem muito ruim para ele, por melhor que seja a atuação dele, esse personagem não vai ficar marcado na memória dos telespectadores, dos espectadores. Entendeu? Agora, você pode ter um ator muito ruim. Se o personagem dele é muito bem escrito, existe uma possibilidade desse ator fazer uma boa... deixar uma marca nos telespectadores por causa da narrativa que foi criada para esse personagem. Eu não sei se você consegue me entender. Então, o personagem, ele é o principal elemento da trama. O que eu estou falando aqui é o seguinte: uma história ruim, ela pode vir a ser boa se ela tiver bons personagens. Uma trama ruim. Agora, uma trama muito boa, com personagens mal desenvolvidos, a história inteira ela tende a fracassar. Essa é a minha visão, pelo menos, O personagem, ele tem peso. Jean Valjean aí, escreveram aí, alguém escreveu aí, Jean Valjean e os Miseráveis, que o diga, O Victor Hugo, O Victor Hugo, ele passa um capítulo inteiro, só para fazer descrições, assim, físicas do Jean Valjean. Esses dias eu peguei os Miseráveis para ler, até agradeço aí, quem escreveu, quem nos lembrou aí, Armazém Literário. É exatamente isso. Victor Hugo, ele passa 100 páginas dos Miseráveis só descrevendo quem? O padre.
Imagina, hoje em dia é inconcebível um autor que escrever 100 páginas só para descrever um personagem na trama. Dificilmente uma editora vai pegar o livro para publicar, né? Hoje é tudo muito rápido, a leitura tem que ser rápida. E Victor Hugo ele faz isso, ele gasta tempo desenvolvendo os personagens dele. Por quê? Porque ele sabe que o personagem é o principal elemento da história. Entendeu? Esse é o peso que eu dou para os personagens nas minhas histórias. É verdade. Concordo assim, completamente. Como assistir uma série, né? A gente lembra dos personagens, no dia seguinte o nome dos personagens. Quando a série não pega, no dia seguinte você não lembra o nome dos Você não lembra, não adianta. Seus personagens são ótimos. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta para o Marcos, só mandar aqui que a gente está tentando copiar aqui e vamos fazer as perguntas para o Marcos também, tá bom? Ô Marcos, nos seus livros tem um personagem que é um gigante com um olho só, né? Tem o anão que tem asas, mas não consegue voar. E outros personagens fantásticos como esse. Como você faz para criar esses personagens? Como que eles nascem? Como o processo de criação desses personagens que você coloca nos seus livros? Ô Paulo, eu sempre falo, né, geralmente quando me pedem sugestões, né, de criação de personagem, eu tento buscar primeiro o personagem no mundo real, né? Não é que o personagem vai ser 100% inspirado em uma determinada pessoa. Eu mesmo falei que eu pretendo escrever um personagem inspirado na sua pessoa, né? O fato de você tocar flauta, é flauta mesmo, né? Uma flauta transversa que você toca? Então tem um bardo no meu... Um bardo. Então uma vez eu te vi tocando, eu falei assim, cara, eu já peguei algo aí que eu vou colocar num personagem meu. Então a primeira coisa é você encontrar no mundo real pessoas que se assemelhem com aquele tipo de personagem que você quer escrever. Eu começo daí. Primeiro eu encontro no mundo real alguém que se assemelhe àquele personagem que eu quero dar vida, né, na minha história. E daí, o que acontece? Eu busco o contraste que esse personagem ele pode me dar. Sempre que nós estamos falando aqui, tem que deixar bem claro, nós estamos falando de protagonista e antagonista. Tá? Eu não estou falando do figurante, eu estou falando de personagens principais, né? Personagens que estão ali do início ao fim da trama, que vão estar envolvidos. Eu não estou falando de figurante, não estou falando de co-protagonista, tá? Estou falando de protagonista e antagonista. Então eu busco isso no mundo real e depois eu tento encontrar nessas pessoas o que elas têm de contraste que eu possa explorar. Por quê? Porque eu tenho na minha teoria, né, de escrita, de que o efeito de um texto, uma das causas do efeito de um texto que um texto pode causar no leitor é através do contraste que ele apresenta, né? O texto ele tem que apresentar beleza, ele tem que apresentar contraste, né? E eu posso impactar o meu leitor também através do espaço da minha cena. Então, dentro de contraste, eu tento buscar isso no personagem. Você falou aí, eu tenho um gigante, e os gigantes eles são mestres nas artes, né, nas artes de luta, tudo que envolve assim, equilíbrio, velocidade, força. E de repente eu coloco um gigante que é míope e ele só tem um olho. Então eu gero um contraste, você entendeu? Eu procuro um contraste no meu personagem. Eu tenho um anão alado, um anão que tem asas, mas esse anão ele tem uma questão, ele não consegue voar porque as asas dele são atrofiadas. Então o segundo passo na criação dos meus personagens, eu busco aquele contraste. Você tem que procurar, por exemplo, um garoto que não acredita que ele é capaz de fazer algo. Então você vai ter que buscar o contraste do seu personagem. E aí eu começo a trabalhar isso de forma a tentar transformar esses elementos do mundo real numa metáfora para a minha história fantástica. Por isso que o anão ali, ele tem asas, mas não consegue voar. Eu sou capaz de falar, por exemplo, de uma pessoa que tem uma aleijão, uma pessoa que tem uma deficiência física,
Mas eu não falo diretamente da pessoa que tem deficiência física. Eu falo de um anão alado que não pode voar. Eu falo de um gigante que teria que ser muito forte, ágil, ter todos os requisitos ali de um guerreiro, mas ele é míope. Então eu sempre crio os meus personagens buscando o contraste que eles podem oferecer para o meu leitor. E aí eu sento e vou pensando, raciocinando qual a melhor forma para eu apresentar isso. Você tem que pegar alguém com uma incapacidade, entendeu? Uma incapacidade, e você tem que trabalhar essa incapacidade dela ao longo da história. Porque todo bom personagem, todo bom personagem tem que possuir um arco. Não existe um protagonista sem um arco. Entendeu? Por isso que muitas vezes a gente assiste filme de super-heróis. Eu adoro filme de super-heróis, mas os filmes de super-heróis, eles são muito criticados negativamente. Entendeu? Eles são criticados negativamente por quê? Porque são são histórias geralmente que o personagem ele entra de um jeito, ele dá porrada em todo mundo e no final da história ele sai da mesma forma que ele entrou. Você compreende? A Marvel conseguiu fazer muito sucesso com esse monte de filme de super-heróis. Por quê? Porque ela começou a deixar de lado essa questão do super-herói que não possui um arco. Ela começou a trabalhar o Homem de Ferro. Entendeu? O Homem de Ferro no final da história ele não é o mesmo Homem de Ferro, o Tony Stark que entrou no início da história. O Homem-Aranha é a mesma coisa. Você entendeu? Então, bons personagens, eles precisam possuir pontos fracos, né? Como se fosse um super-herói. Ele tem que ter um ponto fraco. E você tem que trabalhar esse arco dele. Ele nunca pode terminar a história da mesma forma como ele começou. Entendeu? Ele tem que sofrer uma transformação ou para cima, que é um arco positivo, ou uma transformação para baixo. No caso do Coringa, do filme do Coringa, nós temos um arco negativo. É um personagem que vai se degradando moralmente. Cada vez mais ele, entendeu? Ele vai se tornando uma pessoa pior, né? do ponto de vista moral. Então, bons personagens, protagonistas principalmente, tem que possuir um arco. Entendeu? Isso é o que eu penso. Você tem que pegar esse contraste do personagem e trabalhar isso, fazendo com que o personagem seja no final um personagem melhor ou pior. Eu escrevi os 3 primeiros livros, então em 2015, basicamente eu já tinha o livro 1, 2 e 3 prontos, correto? Já estavam prontos. E aí, quando em 2016 eu fechei o contrato com a editora Lê, que os meus livros começaram a ser publicados e nós decidimos que seriam realmente 7 livros, eu comecei a fazer um trabalho muito grande nas escolas. Então eu fiquei uns 3 anos praticamente parado antes de voltar a escrever o 4º livro da coleção. Fiquei um tempo parado antes de voltar a escrever. Isso daí é meio complicado. Por quê? Porque nós, escritores, nós mudamos muito, né? O tempo passa e a gente tende, pelo menos, a melhorar a nossa escrita. O escritor que eu sou hoje não é o mesmo que eu era há 1 ano, 2 anos atrás. Então isso daí, para eu continuar a coleção, e a coleção são 7 livros, isso daí complica porque eu tenho que reler os primeiros livros para eu não fazer com que um personagem se torne incoerente dentro da história. Deve ser isso daí que você está falando. Então o que acontece? Eu faço fichas de personagens. Eu coloco no meu arquivo do Word personagem lá, Isaac. O Isaac, ele tem uma ficha dele. Eu sei a cor do olho, as características físicas, o tipo de cabelo. Então eu coloco todas as características. E um personagem, basicamente, ele é formado por características físicas, ele é formado por características sociais e ele é formado por características psicológicas, né? E eu preciso, o que eu preciso fazer? Eu preciso reler tudo aquilo que os personagens viveram nos 3 primeiros livros, porque eu passei quase 3 anos para continuar o 4º livro. Então eu precisava reler para não causar nenhuma incoerência na história. E a incoerência que eu acho mais complexa, né, que os escritores mais cometem, vamos dizer assim, qual que é a incoerência que nós mais cometemos na hora de desenvolver nosso personagem? São ligadas às características psicológicas dos nossos personagens, né? Muitas vezes a gente guarda como é que é o personagem, a altura, a cor da pele, que tipo de personagem é aquele,
Porém, nós vacilamos muito, isso é muito comum nós vacilarmos, né, nas características psicológicas do personagem. Se você tem um personagem com um determinado temperamento, com um determinado caráter, você não pode mudar esse caráter desse personagem de uma forma brusca. Se esse caráter vai mudar, ou se essa personalidade vai mudar, o que eu não aconselho muito, porque isso são camadas muito internas do ser humano. E vamos dizer assim, é a última parte nossa que a gente muda, né? Então, nós devemos sempre ter cuidado com isso. Por quê? Porque se você demora muito tempo, no caso é uma coleção, você demora muito tempo para escrever o próximo livro, você pode cair numa incoerência do seu personagem, principalmente numa incoerência psicológica, de personalidade, entendeu? Isso é o que você deve ter me perguntado aí. Realmente eu passei um certo aperto com isso, porque eu tive que reler os 3 primeiros livros todos, reler e fazer anotações para que não ocorresse nenhum problema nesse quesito. E isso é interessante, porque a incoerência é o que mais detona o escritor. Se a gente pega um livro, a gente está lendo um livro, de repente a gente bate em algo que está incoerente, aquilo ali depõe muito contra o autor. Por quê? Porque a história dele na mesma hora passa a impressão de que ela não é real. E o nosso trabalho como escritor é o que? É tornar real algo que é virtual, que está só na nossa mente, que é imaginário. Nós temos que colocar no papel uma história e nós temos que convencer o leitor de que aquilo realmente é possível que aquilo tenha acontecido, mesmo que seja uma fantasia. E quando a gente cai numa incoerência, a gente quebra essa capacidade de fazermos o leitor acreditar na nossa história. Ele está falando que realmente é isso aí. Os escritores modernos, né? Eles têm um pé na realidade, porque é ela que nos conecta e serve de fio de entrada, nem que seja o início para a fantasia. É isso que ele falou. Eu escrevo fantasia, mas a minha fantasia ela tem que ser crível, né? Aristóteles ele falava isso. Aristóteles tem um livro, a Poética dele lá, que ele trata disso, e ele falava que o ser humano, né, é mais fácil acreditar em algo que é impossível, mas provável, do que eu acreditar em algo que seja possível, mas que seja improvável. Então, nós temos que focar nisso. Mesmo que eu crie um mundo impossível, se eu criar um mundo impossível, mas eu torná-lo provável na mente do meu leitor, eu fisguei o meu leitor.